terceiro ano, e aí? Como é que vocês estão? Como que foi o final de semana? Tá tudo bem? Eu espero que sim! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 3/8, e a gente vem uma forma aí de revisar o conteúdo de igualdade na subtração. Já que a gente terminou o nosso livro, vamos estar aí relembrando alguns conteúdos, tá bom? Então, nós vamos revisar as páginas 62 e 63. Então, bora lá, começar a nossa aula. Aí na página 62, nós temos aí a número 2. Lembrando que esse conteúdo, ele é igualdade na subtração. Mas como assim? Existem aí algumas subtrações que quando a gente olhar assim, os fatores, vão ser diferentes, o minuendo e o subtraindo serão diferentes, mas vão possuir aí o mesmo resultado. E é isso que a gente trabalha no conteúdo de igualdades na subtração. A gente já tem aqui como resposta, já porque a gente já fez, então a gente vem só relembrar mais ou menos como que funciona esse conteúdo. Nós temos aí algumas subtrações que eram para ser resolvidas e após a resolução nós tínhamos aí que estar ligando as que tinham os mesmos resultados. Nós vamos observar que a 45 menos 17 foi ligada para 65 menos 37. As duas possuem o mesmo resultado. Aí quando a gente observa aqui a 61 menos 14, vamos observar que deu 47, que foi ligada exatamente para outra subtração que tinha aí os seus membros diferentes, o minuendo e o subtraendo diferente, mas que tinham o mesmo resultado, por isso foram ligadas. A outra aqui que nós temos por último, 78 menos 39, também deu 39, uma coincidência. E aí a gente observa que o 92 menos 53 também deu 39. Observamos novamente aí que uma subtração, assim como nós tínhamos lá na adição, os fatores eram diferentes. Quando nós olhávamos as nossas adições, elas eram diferentes aparentemente, mas elas tinham os mesmos resultados. Toda vez que a gente tiver aí adição ou subtração que sejam aparentemente diferentes, mas que tenham o mesmo resultado, a gente vai estar trabalhando aí que essas adições ou subtrações vão ser iguais, tá bom? Então, a gente tem aí na página 62 outra atividade, a número 4. Novamente teríamos que resolver as subtrações, E aí, depois da resolução dessas subtrações, nós teríamos que pintar os retângulos de acordo aí com os resultados iguais, as mesmas cores para aqueles que têm resultados iguais. Então vamos responder juntinhos essas primeiras de cima, as de baixo já vai vir trazendo o resultado, tá bom? Então nós temos aqui, 7 menos 3. Quanto que dá? Isso mesmo, 4. Nós temos aí 5 menos 2. Quanto que dá? Exato, 3. Então, nós temos aí que 57 menos 23 é igual a 34. Aí, nós temos o outro aqui. Vamos observar que nós temos 362 menos 248. Começamos por onde? Pela unidade. Então, a gente vem no 2 menos 8. Aí deu um probleminha, porque o 2 ele é menor do que o 8. Então, a gente vai pedir emprestado. Vai pedindo emprestado do 6. Era 6, passa a ficar 5. E aonde era 2, passa a ficar 12. Agora, nós conseguimos resolver. Nós temos 12 menos 8. Quanto que é? Exato, 4. E nós temos aí 5 menos 4. Tranquilo, 1. Nós vamos ter 3 menos 2 também, 1. Deu 114 a nossa subtração. Vamos para o próximo. Nós temos aqui 249 menos 161. Então, a gente vem começando pela unidade. 9 menos 5 a gente sabe que é 4. Agora aqui vai dar um probleminha nas dezenas, Vamos ter 4 menos 6. O que a gente faz quando dá um probleminha? A gente vai lá no maior pedir um emprestado. Então, a gente pede emprestado aqui do nosso vizinho, que é o 2. Ele era 2, passa a ficar 1. E aonde era 4 vai ficar
14. Aí a gente tem 14 menos 6, que é igual a 8. E 1 menos 1 é igual a 0. Logo, nós temos aí que a nossa continha de 249 menos 161 é igual a 84. Agora, vamos ver os resultados das de baixo? Pronto! Aqui nós temos os resultados das de baixo. Agora nós vamos aí fazer a comparação, né? Ver quais subtrações aí são iguais, porque tem os mesmos resultados, tá bom? Então vamos observar esse primeiro, o 34. Tem outra subtração que tem aí o mesmo resultado de 34? Tem bem aqui, né? Então, eu vou escolher uma cor aleatória, né? Para pintar de vermelho, no caso. E aqui, onde também é 34, a gente pinta de vermelho. Agora, a gente vem aqui no 114. Tem outra subtração aqui que tem 114 como resultado? Tem, exatamente aqui. Então, vou escolher a cor verde para pintar o 114. Aqui também é 114, eu pinto de verde também. Restaram as duas subtrações que possuem o mesmo resultado, 84 e 84. Então, eu vou pintar aqui de roxo e de roxo também, beleza? A gente tem o número 5 aqui, né? Lá na página 63, aí relembrando novamente, né? Nós tínhamos que marcar um X na subtração que tivesse o mesmo resultado das que fossem a de azul aqui. Então, nós temos aqui 120 menos 100, a gente sabe que é 20. Qual dessas aqui teria o mesmo resultado? Exatamente, o 100 menos 80. Agora, nós temos 300 menos 200, nós sabemos que é 100. Qual dessas duas aqui tem o resultado como 100? A gente vai ver que exatamente é 120 menos 20. As demais nós temos aqui, ó, 150 menos 150. A gente sabe que se a gente faz uma subtração de dois números iguais, consequentemente, o resultado vai ser 0. 1000 menos 1000 é 0. Por isso, 150 menos 150 também vai ser 0. Aí nós vamos observar que nós temos um aqui, que são os dois números iguais que estão subtraindo. Logo, possuem também um resultado 0. Aqui nós temos 130 menos 120. E aí, quanto que é 130 menos 120? Nós sabemos que é 10. Qual é que vai ser 10 aí? O 100 menos 90. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí igualdade na subtração, fazendo aí a comparação de subtrações, observando os resultados iguais e assim podendo igualá-las. E trabalhamos também o algoritmo da subtração em algumas das atividades. Na próxima aula a gente vem continuando a nossa revisão, mas a gente vem trazendo outro conteúdo, né? Nós vamos vir trazendo aí poliedros, corpos redondos e figuras planas, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí, galerinha, beleza? Aula de educação física agora teórica, né? Então, estamos aqui com o nosso slide, onde eu vou apresentar aqui a aula para vocês terem a base, né? Para a gente poder fazer nossas avaliações dos nossos conteúdos, tá bom? Então, tá aqui, ó. Basquetebol, tá? Aula dia 3 de 2020, terceiro ano, A e B. A gente vai falar sobre a história do basquete, fundamento e regras do basquete, certo? Então, quero que vocês entendam isso aí, anotem no caderno, tá? Para poder a gente ter uma base sobre isso aí, certo? Então, vamos começar a nossa aula, tá bom? Então tá, basquete. Basquete e suas regras. Olha aí, ó, a história do basquete. Então, como a educação física em geral fala de todos os esportes, então eu decidi falar com vocês sobre o basquete, né? Para a gente ter uma base, correto? Então tá, olha aí, o basquete, ó. O basquete você já sabe que é um esporte coletivo, é jogado na quadra, como eu já apresentei a quadra para vocês várias vezes, as linhas da quadra, do basquete, todas as modalidades, correto? Então tá, o basquete é um esporte coletivo. Ele foi criado aonde? Nos Estados Unidos, correto? No mundo, tá? O basquete no mundo. O que mais? Em 1936 foi o quê? A primeira Olimpíada, onde?
Berlim. Vão anotando aí, correto? Em Berlim. Basquete o quê? Masculino, tá bom? Que mais? E o torneio feminino foi o quê? Foi estreado, né? Anos depois, certo? E esses anos? Faz quantos anos, professor, que esse basquete foi depois? Primeiro o masculino, depois o feminino. Foi o quê? Vem falando aqui. Ó, o torneio feminino foi estrear 40 anos depois, certo? Em outra cidade, outro ano. Então, pode anotar aí. O basquete masculino foi em 1936, as suas Olimpíadas em Berlim. E o feminino foi em 1976, aonde? Montreal, certo? Então, desde então, olha aí, ó, vem falando aqui, ó. A conquista, 23 das 30 medalhas de ouro, 8 femininos e 15 masculinos. O que a gente vem falando? Vem falando de conquista, de medalha, né? Das Olimpíadas. Então, vem falando sobre o quê? Sobre as conquistas. Então, foi 8 femininas e 15 masculinas. Anotem aí também. Outra coisa, vamos lá? Em 1943 foi criado o que? A NBA. Então a BBA é o que? É a Liga de Basquete dos Estados Unidos. O principal campeonato que tem hoje, na atualidade, certo? E são jogados os principais jogadores no mundo todo. Tem jogador brasileiro que joga nessa liga, né? Do mundo todo. Beleza? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre o que? Sobre a sua história, né? Sobre os títulos e também sobre a NBA. Agora a gente vai dar outra passada. Agora a gente vai falar aqui, né? No Brasil, a história do basquetebol no Brasil, correto? De que maneira? Falando um pouco das conquistas. O primeiro torneio no basquete aconteceu em 1912, anota aí, 1912, foi o primeiro torneio de basquete, certo? Aonde? Abre aspas, coloca aí, cidade do Rio de Janeiro, tá? Uma coisa básica que a gente vai decorar, é o ano e o local, certo? O primeiro torneio foi o quê? Em que ano? 1912. E qual cidade do Brasil? Rio de Janeiro, ponto. Certo? Já vão gravando. Outra coisa, a primeira liga de basquete aconteceu aonde? Em 1919, no Rio de Janeiro também, anote aí. Então tem uma grande diferença. O primeiro torneio foi em 1912, no Rio de Janeiro, torneio. Tá, e a primeira liga, campeonato, que a gente pode dizer assim, torneio, aconteceu o quê? Em 1919, certo? Aonde? No Rio de Janeiro também, correto? E outra coisa, já a seleção brasileira foi convocada para o torneio que ocorreu em 1922. Vão decorando. A seleção brasileira foi convocada para um torneio depois de quê? 1922. Então é uma sequência, é uma escadinha. Em 1912 foi o torneio, em 1919 foi o campeonato, né? E em 1918 teve o quê? A seleção brasileira, onde foi que ela disputou os jogos contra a Argentina, Uruguai e se sagrou campeã do torneio de basquetebol. Então tá. Em que ano? Agora a gente vai falar aqui. O Brasil foi campeão mundial. Agora a gente vai falar do mundial. Não é mais no Brasil, é no mundial. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes. Que ano? Olha o ano. 1959, 1963. Certo? Masculino. Já em 1994, com a equipe feminina, certo? Comandada pela Hortência, o Brasil fez o quê? Participou de outro campeonato também e foi o quê? Campeão também. E a gente também não pode esquecer de falar do Oscar, né? Que foi um dos maiores jogadores de basquete em todos os tempos. Que até hoje, se você for pesquisar, for ver, fala sobre o Oscar, correto? Os fundamentos base que eu já passei nas aulas de vídeo prático, tá aqui no slide que eu venho falando para vocês, que é o que? Passe, drible, arremesso, lance livre e rebote. Tudo explicadinho. Isso aí, se você tiver alguma dúvida, é só puxar a aula que eu dei prática, que eu refiz
muitas vezes para vocês entenderem sobre isso aí na prática. Então agora a gente está na teoria para vocês terem uma base, tá? De estudo. E aqui vem os movimentos que eu fiz na quadra, eu venho trazendo aqui, ó. O passe, né? O passe no peito. Olha aí, ó. O passe no peito vem trazendo o quê? A bola junto ao peito, com o peso do corpo, coordenando as pernas, os braços. Também existe outro tipo de passe? Existe outro tipo de passe. Vários passes no fundamento do basquete, né? Que nem eu já falei nos meus vídeos, passe picado. Então tem vários tipos de passe. Outro fundamento, o drible. Olha aí, ó. Que eu fiz alguns movimentos na aula prática com vocês também nos vídeos, né? O drible. O arremesso de 2, 3 pontos de longa distância, correto? O lance livre, onde ocorre a falta, né? O arremesso de lance livre. O rebote, quando a bola bate e volta, você já tem que arremessar. E um pouco da regra, que é onde também tem que focar nessas regras, que também é a base. Para você participar do esporte, você tem que saber as regras, que são o quê? A bola pode ser arremessada em qualquer direção, com ambas as mãos, você pode arremessar ela na cesta. Outra, a bola pode ser tapeada para qualquer direção, ambas as mãos, nunca usando o punho, só as mãos. Se usar o punho é falta. O jogador não pode correr com a bola. O jogador deve arremessar a bola do ponto que pegá-la, certo? Esse é o grande diferencial e a regra do basquete. Duração de jogo é 10 minutos, né? Cada tempo. Já na NBA são 12 minutos. O intervalo aí que varia até a duração de 15 minutos. 2 minutos no primeiro tempo e no segundo tempo e no terceiro tempo, correto? E obrigado, essa foi a nossa aula de basquetebol. Valeu, espero que vocês todos tenham entendido aí, tá bom? Olá, terceiro ano, como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido muito boa para vocês. A gente vai conhecer um pouquinho na nossa aula de história hoje sobre a iluminação no passado. No livro de vocês, ele fala um pouquinho sobre a iluminação no passado e no presente. A gente vai retomar esse assunto e conhecer um pouquinho mais como é que era a iluminação no passado. É igual como é agora, nos tempos de hoje? Não, era diferente. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a iluminação no passado. Lá na página 10 do livro de vocês tá esse assunto, tem um textinho lá falando também de como é que era a iluminação no passado. Vamos conhecer um pouquinho? Iluminação pública no passado. Olha só, antes e após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, os indígenas eles utilizavam luz do fogo para a iluminação. Como o alto custo do óleo de oliva era muito alto, nem todos tinham acesso à iluminação, tinham como ter a iluminação nas suas casas. Aí ele vai relacionar o seguinte: com o alto custo do óleo de oliva, rapidamente ele foi substituído por outros óleos fabricados no Brasil, como o óleo de coco e de mamona, principalmente. Posteriormente, foram produzidos os óleos derivados da gordura animal, o óleo de peixe, por exemplo, e fabricados velas feitas de gordura e de cera de abelha, produtos que não eram utilizados nas residências da população pobre. Em razão do alto preço, a iluminação pública foi importantíssima para as cidades, em virtude do crescimento, da urbanização e dos problemas gerados por esse crescimento, como a falta de infraestrutura nas cidades, por exemplo, água, esgoto, a questão das próprias ruas, né, que tinham os seus problemas relacionados
aquela questão de iluminação, as pessoas, as famílias que moravam nessas ruas, em locais escuros, eles não podiam sair em certos horários. A partir que onde o sol se pôr, eles já não podiam mais sair de casa devido à falta de iluminação. Existem muitos lugares em cidades onde antigamente nem todas as cidades, todas as ruas poderiam ter iluminação, principalmente onde viviam aquelas pessoas que tinham baixa renda, certo? Então, a questão da iluminação pública, ela não era de acesso para todas as pessoas, diferente de hoje, né? Que hoje todo mundo pode ter acesso à iluminação pública, tem iluminação nas suas casas, até nas áreas rurais. A gente sabe que agora nas áreas rurais existem muitos locais onde já tem iluminação pública. Antigamente também não existia iluminação nas casas, nas áreas rurais, né? Em sítios, nas fazendas, não existiam a questão da iluminação, e atualmente já tem. E nas cidades esse problema era bem constante, porque gerava muitos problemas. As pessoas, além de não poder saírem de casa, se saíssem, poderiam sofrer questões de assaltos. Antigamente isso era muito frequente nessas áreas. Hoje já acontecem essas questões já com iluminação. Imagina sem iluminação. Então imagine como é que era a vida das pessoas que não tinham iluminação nas suas casas, que não tinham iluminação nas ruas. Imaginem só essa questão. Olha só, nós temos essas duas imagens aí que elas vão mostrar, elas vão apresentar a iluminação antigamente nas casas das pessoas. Olha como é que era o poste na rua e como é que as pessoas colocavam aí a luz, né? No caso, era uma candeiazinha que eles acendiam, aí iluminavam por um certo tempo e depois já evaporava. Então eles tinham que ir recolocando esse óleozinho dentro da candeia. Aí ele vai contribuir com a seguinte questão. Atualmente, a falta de iluminação pública na rua contribui bastante para a prática de crimes, aquilo que nós comentamos aqui. A escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas. A falta de iluminação pública nas ruas das cidades contribui significativamente para a falta de segurança da população das cidades. Então, esse é um problema que ocorria tanto antigamente e que ocorre atualmente também. A questão da segurança das pessoas devido aí à falta de iluminação, tanto a iluminação pública, às vezes a iluminação nas próprias moradias também, certo? Então esse é um assunto que tem lá no livro de vocês, lá na página 10 do livro de História, ok? Mais uma imagem, agora uma imagem atual da iluminação em algumas cidades, certinho? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.